Olá, tudo bem? Se você está assistindo a nossa revista, essa é a live Alma do Negócio, uma parceria minha com a Elaine Araújo, que já deve estar chegando por aqui. E hoje vamos falar de um assunto que é o envolvimento, o quanto nós costumamos estar com os nossos clientes. Até que ponto você está usando o amor para gerar amor? Eu hoje escolhi essa camiseta com muito propósito, porque a gente colhe tudo aquilo que a gente planta. Então a gente está vivendo esse momento tão difícil, obrigados a um certo acolhimento social, deixando de estar tão presentes com contato físico com as pessoas, mas isso não nos impede de gerar amor. O ato de compartilhar com o mundo o seu conhecimento, numa atitude de servir, é completamente uma atitude de gerar amor para as pessoas. Boa noite, Elaine. Tudo bem por aí? Boa noite, amiga. Tudo ótimo. E com você? Tudo jóia também, Estou aqui graças a Deus. pronta para falar com esse povo, esse povo empreendedor que faz as coisas acontecerem por aí, né? E nós estamos num momento realmente abençoado. Dizem que o seguinte, que quanto mais bênção nós vemos nas circunstâncias da vida, mais conseguimos desfrutar delas, né? E dar conta de Verdade. enxergá-las. Quanto o nosso olhar, né, amiga? Que tipo de lente a gente escolhe usar para um momento desse de super crise? Eu fiz questão de comentar, assim, tá todo mundo falando coronavírus, o que faz, o que não faz, como é que aproveita, como é que fica o meu negócio, como é que eu faço para lidar com essa situação toda. A gente olhando para o lado do empreendedorismo digital, eu acho que é hora da gente se doar ainda mais. Ter o gesto de mais caridade com cada um dos nossos clientes. Porque quanto mais a gente está disposto a entender o que as pessoas que estão à nossa volta podem se servir desse nosso conhecimento, dessa nossa facilidade, das nossas habilidades, eu acho que a gente cria uma certa camada de proteção, eu sinto, com essa geração de amor, de se importar verdadeiramente com cada pessoa. É verdade. E aí compartilhar, né, Maria? Assim, compartilhar o que nós temos como intenção e damos a devida atenção a esse momento a serviço do mundo. E a nossa intenção é muito isso. Eu quero resgatar aquela pergunta última da quarta-feira que você fez, né? Sobre a história da alma do negócio. O que simboliza a alma? Porque às vezes as pessoas ficam associando alma a algum tipo de escolas de mistérios, né? Eu costumo dizer que as religiões são as escolas de mistérios. E, na verdade, a alma do negócio, ela nada mais é do que o impulso genuíno que traz o seu fazer, o seu trabalho para o mundo, né? Todos nós, quando pensamos, recebemos a ideia, temos uma ideia, criamos um negócio, nós temos um impulso que nos move. E é esse o impulso da alma. Porque ele não é da personalidade, ele não é do ego. É esse impulso porque você escuta uma necessidade, um desejo de contribuir para que aquela realidade possa ser diferente, possa mudar. E por que você escuta isso? Porque você reconhece que naturalmente você consegue ter competência e força para responder a essa necessidade. Então, descobrir e se conectar com a alma do negócio é essa habilidade de trazer significado no que faz, de fazer com amor, de servir, de entregar e de colocar sua intenção no mundo. E muita gente aí que talvez se retém, se limita ou coloca justificativas para não fazer, não se externalizar e aproveitar essa oportunidade aí das mídias, das redes para divulgar e compartilhar seu conhecimento, está impedindo que aquelas pessoas que estão ali no Instagram, às vezes, né, eu escutei esses dias de uma cliente falando assim, eu estava ali no sofá sem fazer nada, aí resolvi entrar. E aí a Elaine estava online. E aí foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Foi ter escutado as coisas que ela tinha para dizer. Eu saí com outra energia. E era um evento presencial. E ela dizia assim, é por isso que eu estou aqui hoje. Então, às vezes, eu estou ali compartilhando, né, aquilo que eu acredito. E às vezes nós não temos a dimensão de quem está do outro lado aí da tela, o que está passando, o que está sentindo e como é que nós podemos somar
com a vida dessas pessoas. Então, por isso estamos aqui hoje, e todas as quartas-feiras. Pedir às pessoas que estão por aqui, eu vi que o professor Leandro entrou, e seja bem-vindo, professor. Eu acho que é a primeira vez que eu te vejo por aqui. Aqui a gente tem um espaço aberto para você perguntar o que você quiser. O nosso principal objetivo é fazer com que as pessoas entendam que todos nós temos um diferencial nas nossas atitudes, nas nossas habilidades, na nossa história. A nossa biografia diz muito sobre até onde a gente pode chegar. E a gente fala aqui muito de expansão, que às vezes as pessoas se limitam ao invés de compartilhar, de se oportunizar com esse espaço aberto. A gente sabe que a internet veio aí para eliminar qualquer tipo de fronteira geográfica que existe, que às vezes te impede. E se a gente está falando dessa situação de crise, né, Elaine, não dá para deixar de lado isso, nesse momento onde precisamos sim estar dentro de casa, fazendo a nossa parte. Eu até fiz um post sobre isso, da história do palito de fósforo, que quando você se afasta, consegue se recolher. Quem tem essa possibilidade, que a gente sabe que tem algumas funções, tem alguns cargos, que isso é inviável, né? Precisa continuar, até porque acabam sendo mais requisitados num momento de crise como esse. Mas se você que está aí nos assistindo pode fazer essa atitude de recolhimento, me preocupa muito, Elaine, ver estudantes que são dispensados de faculdade, são dispensados de escolas e ao invés de se manterem protegidos, não no sentido de proteger a si mesmos, porque como já foi dito diversas vezes, os jovens têm pouquíssimo risco, mas pensar no seu avô, na sua avó, nos idosos, nas pessoas que têm as doenças pré-existentes, tem um ato de mais solidariedade. Então, ao invés de reclamar dessa situação toda, ou de ficar criando afrontas, né? Eu vi outro dia uma publicação numa rede social de estudantes que foram dispensados da universidade e se reuniram em repúblicas para comemorar, para celebrar, para aproveitar férias. Isso não é férias. Eu acho que essa é uma atitude, é um isolamento social que precisamos nos sujeitar e ter um olhar primoroso sobre ele. O que eu posso fazer nesse período? A Elaine colocou uma amiga que estava correndo o dedo pelo feed e que veio participar de uma live. Escolha aquelas pessoas que são referências para você e se dedique um tempo a ouvi-las, a aprender um pouco com elas. A gente fala sempre, a gente tem produto digital, eu tenho programa de mentorias, sim, mas eu tenho muito conteúdo gratuito por aqui. A gente tem muitos vídeos, a gente tem o nosso YouTube lá com uma playlist, né, da Alma do Negócio, várias oportunidades de você olhar para dentro, aprender, quem sabe se qualificar para talvez fazer a mesma coisa que a gente faz, né, Elaine? Oferecer uma prestação de serviço via internet. Olhe isso como uma oportunidade de acolhimento interno, talvez de fazer crescer e de alimentar o seu amor próprio, ser mais solidário nesse momento e ser compreensivo. É um momento que pede muita reflexão e o envolvimento, você se envolver, entender o que está acontecendo e com a sua habilidade, como é que você pode ajudar? Que tipo de informação você pode começar a compartilhar? Criar o hábito, seja de fazer lives, de produzir conteúdos para o seu canal. Você tem um canal de televisão em várias mídias sociais. Então, pense no quanto você pode contribuir para essa situação se tornar um pouco mais leve. Ser mais fácil de gerir todo esse momento que a gente está vivendo. Eu queria, amiga, que você falasse um pouco assim do quanto é importante a gente ter o olho sobre a atenção plena e o quanto estar em atenção plena nos ajuda a nos envolver mais com as pessoas que nos cercam. Eu te ouvindo aí, me veio também de compartilhar o convite ao ato de amar, né? Amar todas as coisas, amar todas as circunstâncias, porque quando nós temos a prática de amar, sim, o nosso sistema imunológico ele funciona muito melhor, porque já é estudo e é comprovado cientificamente, né, que quando nós temos emoções, que raiva, de indignação, de agitação, de ansiedade, isso abaixa o nosso sistema imunológico. Então, se é o ato de autocuidado, vamos cuidar e vamos amar. Amar a si. E para amar a si é manter a positividade, sabe? Nós temos dentro do nosso ser a negatividade, nós vivemos um mundo dual, então sim temos a negatividade e a positividade. A nossa escolha é nos alimentar, né, daquilo que te apoia. Então, se te apoia, tá aqui escutando e construindo
possibilidades de criar negócios, criar atitudes, criar posicionamentos dentro das redes sociais ou qualquer outro trabalho que você faça, comece a criar hábitos que te apoiem, para que você se sinta fortalecido. Porque esse é o convite que eu percebo e que eu estou sendo convidada, né? A encontrar uma nova forma, inclusive, de ganhar dinheiro. Uma nova forma de fazer o que eu faço. Então, se não dá para fazer presencialmente, se vai ter um recolhimento, como é que eu faço virtualmente? Como é que eu vou continuar realizando o meu trabalho sem impactar meu financeiro? Eu acredito que o mundo inteiro também está nesse momento. E no momento em que se pensa que a saúde é o foco, né? A saúde é o foco. Se a saúde é o meu foco, o que é saúde para mim? Será que você já parou para refletir o que é saúde? O que você entende como saúde? No Barrett, que é um grande estudioso dos valores, que são as nossas diretrizes, que é aquilo que vem antecede ao nosso comportamento, que está ligado às nossas crenças, né? Uma das formações que eu fiz, eu trabalho com essa ferramenta para acompanhar empreendedores, ele tem 7 níveis de valores e de níveis de consciência, de maneira como você lida com o mundo. E o primeiro nível, que é o nível da sobrevivência, que está ligado de fato com o ponto de como é que eu lido com a vida a nível prático, objetivo. A saúde é um dos valores da base. Então, se eu cuido primeiro do meu ser, se eu cuido de mim, para depois cuidar dos demais, eu vou ter saúde, né? Eu não tenho condição de entregar, né? Se você quer entregar uma caneta a alguém, você precisa ter a caneta. Então, se você quer entregar confiança, toda a sua entrega, é necessário que também seja um exercício que você faça diariamente. E como é que você pode construir esse exercício? De uma forma bem simples. Talvez por uma respiração consciente de 5 minutos, em que você sinta seu corpo, perceba sua presença, perceba o sentimento que está, a emoção. É um lugar de observar, sair do julgamento. Então, você vai criar uma conexão com a sua voz interna. E aí você pode fazer uma escrita livre, no sentido de escrever só para soltar isso, para manter o seu estado de presença, para manter sua conexão com você, se manter também no processo de autocuidado, né? Observando o seu pensamento, observando seus sentimentos. Hoje de manhã, na live de 8 horas da manhã que eu faço todos os dias, eu abro um livro que eu utilizo e eu sempre falo sobre aquilo que abriu. E hoje falava sobre a participação. E uma das coisas que o John Rogers traz sobre a participação é a capacidade que nós temos de nos envolver com a vida. Como é que eu participo da vida? Como é que a participação ávida, ela quer dizer experimentar. Como é que eu experimento a participação e participo dessa experiência? Então, se essa é uma experiência nova que eu estou vivendo agora, né, que nós nunca passamos, eu pelo menos nunca passei por isso, qual é o meu envolvimento? E aí ele fala de 3 pontos. Como é que você se envolve fisicamente? Como é que você se envolve mentalmente? Como é que você se envolve emocionalmente com essa realidade? E uma dica, assim, se você se envolve negativamente, isso vai fazer com que você entre nesse inconsciente coletivo do medo. Mas se você se envolve com essa positividade que também te habita, então que pede hábitos positivos, que eleve a sua emoção, eleve o seu pensamento, eleve a sua disposição física, é óbvio que os resultados vão ser outros. Então, experimente mais desse momento, né? Participe dessa experiência. Esteja ávido por viver ela, porque se lidarmos com isso que está agora, a próxima lição vai chegar. Mas se a gente não lida com essa história, o que acontece? Nós ficamos presos no degrau, né? Nós voltamos nela depois para aprender de alguma forma. Então, a nossa capacidade de lidar com o presente, ela às vezes é comprometida por conta das expectativas que nós temos daquilo que deveria estar saindo do jeito que eu gostaria que estivesse saindo. E aí eu estou sob o controle da vida. A vida já funciona. Não se iluda que você faz a vida funcionar. Você não controla nada. O que você controla é o seu espaço interno. E você tem todo o poder dentro dele. Então, se você tem o poder, faça a escolha que te apoie, né? O que funciona para você. E talvez a respiração consciente seja um dos exercícios aí que você pode começar todos os dias,
respirando conscientemente. Sensacional. A minha mãe está complementando aqui, que eu acho que esse talvez seja a grande dificuldade que as pessoas têm enfrentado, porque assim, fomos pegos de surpresa por uma situação que jamais imaginaríamos que chegaria a tal ponto, a tal gravidade. Eu confesso que eu, Maria, aqui em casa, entre eu e o meu marido, ele é aquele preocupado, atento, que está pensando de forma estratégica o que eu posso fazer. E eu estava numa situação muito de tô tranquila e de pensamento e afirmação positiva e vão levando, não, peraí, não é assim, vamos com calma. E aí minha mãe está dizendo a questão de ser feliz. Precisamos ser felizes apesar das adversidades. Ela diz aqui, vamos, se você está triste, canta. Ela fala que ela gosta de massagear o timo, que fica aqui. Então, essa massagem é muito positiva, realmente melhora, gente. Você pode saber que se você estiver um pouco triste, na hora que você aperta, é dolorido, mas fazer esse exercício é fantástico. Ela canta mantras, né? Tá falando do Gayatri, que é uma oração sagrada, que você conversa com o Deus, que é o pai, o Deus que é mãe, e o Hare Krishna, que ela também gosta muito de entoar. Seja qual for o que você escolhe, que te traz essa sensação de positividade. Até porque, se a gente for pensar na coisa da imunidade, porque vamos ter consequências mais graves se estivermos com a nossa imunidade baixa, né? Então, aquela atitude mais preventiva e ter a precaução de buscar encontrar felicidade nesse momento. Isso está acontecendo e aonde eu posso ter alguns momentos positivos comigo mesmo. A gente tem tão pouco tempo de estar com a gente mesmo. Sabe aquela coisa? As pessoas recomendam meditação, você falou da coisa da respiração, que realmente a gente começa a estar mais centrado e buscando aquele equilíbrio. Não é fácil, tem gente com medo, tem gente com pavor, tem gente com pânico, mas tudo que a gente não precisa é dar mais poder a isso. A gente precisa dar mais poder a ações positivas. Por isso eu digo assim, a Elaine falou, eu falei que eu vesti a camiseta, né, de amor gera amor, e é exatamente isso. Quanto mais você irradiar essa escala de positividade, de se importar e de entender que é um momento, eu acho que o mundo está pedindo da gente que a gente olhe mais para dentro. A gente tem vivido um mundo tão de ser multitarefa, de dar conta de tantas coisas, tantas responsabilidades, que de repente nos foi tirada a possibilidade de fazer muitas coisas que a gente andava fazendo e às vezes sem ter tempo de estar intensamente presente nos momentos que às vezes são tão relevantes, aquela hora que você está em casa, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu pai, com sua mãe, com seus filhos. Esteja presente de forma completa, se agora nesse momento é possível, né? As escolas estão, as crianças não estão indo mais estabelecer essa relação, a gente sabe da constelação familiar, né, amiga? O tanto que a gente é responsável por todos os papéis que a gente ocupa. E eu escutava muito o Jansen, que é um amigo querido, um terapeuta, ele disse para mim assim, estamos tão em busca do ideal que às vezes não estamos vivendo o que é real. E agora estamos sendo obrigados, todos nós, a viver o que é real. E exercer um ato de solidariedade, de generosidade, sabe? Eu não fui recentemente a supermercado, o meu marido é que foi, e aí ele falou assim, situação de pânico das pessoas desesperadas e enchendo seus carrinhos. Vamos pensar em que tipo de energia que a gente está gerando com essa conduta, assim, às vezes meio exacerbada. Claro que você precisa ter uma atitude de acolhimento, é importante que você, algumas coisas que são possíveis, tem em casa para não ficar tendo que sair sempre, isso é importante. A gente viu hoje a notícia Belo Horizonte já está com o risco daquela contaminação, né? Que você não sabe de onde que veio. É uma situação complicada. Mas vamos tentar manter a calma, já que a gente fala tanto de alma, né, Elaine? Vamos tentar manter a calma e ter as atitudes preventivas, mas sermos mais positivos, pelo menos na mente. Faça uma oração para o planeta, ou entoie um mantra, como a minha mãe colocou. Vamos tentar pensar os cuidados individuais, mas abrir o espaço para pensar mais no coletivo. Que seja para emanar algum tipo de energia do jeito que você acredita, tem técnica de todo jeito. Mas vamos tentar criar um campo vibracional de mais positividade para que isso não seja uma energia tão densa que deixa a gente tenso. E utilizar as mídias sociais, cuidado com o que você propaga, né? Tem tanta fake news por aí. O Instagram teve, inclusive, um cuidado, assim, quando é postado qualquer notícia do tipo, ele já vem a recomendação,
procure as fontes corretas. Então, estar atento no que você ouve, assim, não polua mais a sua mente além da conta. Todo mundo já sabe o que precisa fazer. O máximo que puder ficar em casa para não estar expandindo e levando. Eu até vi outro dia, não sei se você viu esse vídeo, amiga, que mostra o vírus, eles põem uma cor no vírus e aí mostra a mão que pega e aí encosta. Realmente a preocupação é essa propagação. Então, quanto menos expostos nos colocarmos e mais para dentro, vamos tentar viver esse momento com mais serenidade. Não vamos espalhar pânico e terror, não, porque temos responsabilidade também nesse sentido. E o convite, assim, pensando um pouco mais nas técnicas, reserve um momento também para você fazer. Nós chamamos isso na antroposofia de terapia externa, que é colocar uma água quente com um aroma, com uma erva nos pés para acalmar, gerar menos ansiedade. Então, são práticas que acalmam a mente. Você dá um momento para você se cuidar, né? Esse é um ponto essencial, que é o convite. Ao meu ver, tudo isso está convidando para termos higiene e autocuidado. Então, o que é que eu ainda não aprendi? Porque senão não estaríamos lidando com isso. Se estamos lidando com isso, é porque temos algo a aprender com essa lição. Então, quando você estiver pensando em todos esses questionamentos, né? Isso é culpa disso, daquilo, aquilo outro, volte para você e diz o que é que eu, nesse momento, tenho para aprender, crescer e evoluir com essa experiência. E deixe o seu interno responder, aprenda a se ouvir, né? Aprenda a escutar e, às vezes, a silenciar. Então, muitos barulhos, né? Com muitas informações, eu não tenho muito hábito de ver televisão. E nos últimos dias, eu tenho passado por algumas casas que estão com excesso, né? Eu só chego, só essa é a notícia e tudo mais. Essa é a minha escolha, né? Não, ou ir para um outro caminho de notícia. Um caminho que seja mais neutro, que não traga a notícia de fato e não o pânico como construção. Então, também faça a sua escolha, né? Do que é que você pode lidar com esse momento e como é que você se retroalimenta. Porque a vida continua e ela está aí para ser vivida, para você continuar participando dela. E se estamos passando por isso, é porque existe um convite. Essa reflexão você pode fazer diariamente. Tem um ponto que eu gosto muito de praticar, que é responder qual é a minha intenção de hoje. Acordar o dia com uma intencionalidade e manter esse estado de presença, né? E no final do dia responder a pergunta do que tomei consciência. Então, todas as vezes que eu coloco uma intenção para um dia e eu vivo esse dia, no final do dia eu tenho uma resposta daquele momento que eu vivi. E assim você vai estar no momento presente, vivendo um dia por vez. Eu acho e eu acredito, na verdade, que estamos sendo convidados a estar mais pertinho de Deus. E porque quando nos recolhemos, temos a oportunidade de achar e encontrar o nosso interno, né? E o nosso interno é cheio de amor. Então, se permita a ir para esse interno e a construir essa conexão. E como é que você faz negócios nesse momento, né? Negócios nesse momento vão vir de outro jeito. É engraçado porque como é que a vida já funciona? Em menos de 3 dias, eu recebi vários convites para fazer lives de redes diferentes da minha. Assim, pessoas que estão numa jornada de autoconhecimento, outra que começou a fazer uma campanha, uma empresa, inclusive, de lingerie mineira, que vai fazer uma campanha que ela deu o nome de Retiro. E vai ser uma semana e eu vou abrir esse evento. E aí, assim, é assim, sabe? Que as coisas acontecem. Então, se você tá aí junto, presente, se você tá ativo, se você coloca a sua notícia, se você coloca o que você conhece, você compartilha com o mundo, se você está a serviço, os convites chegam naturalmente. As coisas acontecem. Eu li uma frase do Lao Tse recentemente, que é assim, fazer sem fazer. E aí eu fiquei bem reflexiva sobre isso. O que é fazer sem fazer? O que é deixar que a vida faça, não como passividade, mas o que é fazer sem fazer?
Às vezes o ato está tão acostumado a fazer para que eu tenha isso, eu condiciono, né? Para que eu tenha uma coisa, eu faço outra. Solta disso, né? Não tem essa história de condicionamento, porque você não sabe se vai dar certo. Você não tem controle sobre o resultado. Mas se você fizer, pode ser que dê, pode ser que não dê. Então, permita a soltar essa experiência e a viver no estado de presença de quem é você, da sua entrega, da sua verdade, se conectar com isso e talvez aprender o que é fazer sem fazer. Eu estou aprendendo sobre isso, tá linda a experiência. Primeiro eu vou, claro, fazer uma pausa pro comercial, digamos assim. Eu quero mandar um beijo pra você, Elisa. A Dindinha te ama muito, viu, princesa? Ela escutou minha voz, amiga, e me viu e falou: essa é a minha madrinha. Princesa de Dinda. Boa noite, Léo. Seja bem-vindo. Dentro desse assunto que a Elaine falou, que é tão importante, já que a gente vive falando de mídias sociais, o quanto as mídias podem te ajudar a fortalecer seu posicionamento, a ter uma autoridade mais definida sobre aqui. Eu defendo agora, nesse momento, mais que você se doe mais. Então, pensando no lado das mídias digitais, o que eu posso fazer em prol do meu negócio? É claro que agora eu acho que é um momento mais de você ampliar a sua geração de valor. Então, como diz a Elaine, olhar para dentro, fazer essa pergunta interna. Nesse momento, como eu posso colaborar para que tenha menos medo, para que tenha menos pânico? Cada um no seu segmento de atuação. Eu que falo para médicos, por exemplo, eu acho que os médicos precisam aproveitar esse momento para falar com as suas comunidades o que há de verdadeiro em tudo, como eles devem ter as suas condutas, porque médico é quase igual padre, pastor. A gente elege um para ser a nossa referência. Então, ainda que todo mundo está falando por aí de cuidado de higiene, de elevar imunidade, toma vitamina C, não toma, compra, não compra, isso funciona, não funciona, dipirona pode, não pode, cuidado com o ibuprofeno, porque eu já escutei de tudo. Então, exercite isso, porque é certo que várias clínicas, vários consultórios estão suspendendo os atendimentos, mas isso não significa, na minha opinião, não te dá o direito de deixar de exercer essa sua função de ser alguém que dá a informação correta para o seu paciente. Se você é um advogado, está todo mundo falando sobre as questões do direito, por exemplo, como que eu posso me posicionar, como que eu posso informar, o que no meu trabalho eu sou obrigado, como é que eu tenho que exercer a minha conduta, seja qual for a sua função. Se é um empreendedor, alguém que está construindo um negócio digital, está preparando um produto, um programa de mentoria, comece a explicar quais são os seus valores. Faça essa geração de valor de forma do serviço desinteressado, igual a gente recomenda aqui na Alma do Negócio. Não estou te dizendo que não é para você fazer negócios. Faça os negócios que surgirem para você, mas oportunize que esse seja um momento de mais doação, no sentido de desinteresse mesmo. De você, tem tanta gente em casa, em momentos de isolamento, utilizando a internet para tentar passar o tempo, para ocupar esse momento que surge, claro que um vácuo, né? Para a gente que está acostumado a viver um mundo tão dinâmico. Então, vamos ajudar a preencher esse momento com informação útil, com informação relevante. Porque, como eu digo por aqui, o que eu falo pode até ser um assunto parecido e ter várias outras influenciadoras digitais, jornalistas, advogadas, que falam também sobre a mesma coisa que eu. Mas o jeito que eu falo costuma conectar. A minha contação de história costuma me conectar com um determinado segmento de público, com um nicho específico. E você que está aí do outro lado, certamente pode contar a sua história, compartilhar os seus valores, as suas habilidades, os seus talentos, os seus dons com o mundo. Pensa só que momento incrível de você fazer essa partilha. A gente... Tanto é nos dado que a gente, quando algo nos é tirado, a gente fica naquela sensação assim de, nossa, me prenderam. Não, te deram uma oportunidade de servir mais. De servir fazendo lives, gravando vídeos, estabelecendo conteúdos que sejam informativos e que diminuam essa nuvem de desinformação, de pânico, de terror que as pessoas estão propagando. Vamos propagar essa atitude de doar o que para a gente é tão natural. É como eu digo sempre, a rede social existe
para você amplificar o poder da sua voz. É a mesma mensagem que você usa na sua rotina, no seu consultório, ao atender um programa de coaching, se você é um terapeuta. Tô vendo que o Fernando chegou por aqui. Boa noite, Fernando, Rita, Gil, Tina. Tanta gente valiosa por aqui. Gente, a gente tem quantos milhões de usuários nessa rede? Quantas pessoas, às vezes, precisam ouvir algo, uma mensagem sua, que vai transformar a vida dessa pessoa, talvez tornar esse período de isolamento um pouco mais leve, porque você fez uma geração de valor. A gente aqui gosta de falar de empreender autêntico, de coisa autoral, de dividir a sua história com o mundo. Que momento mais importante do que esse? Pensa bem, amiga, se até as novelas não vão existir mais, vamos pensar em quanto a gente pode gerar algum tipo de entretenimento mais informativo e tornar a vida das pessoas mais leves. Pensa no decorrer do seu dia, o que você pode partilhar de um aprendizado que você teve, já que você está tendo mais tempo para a leitura, compartilha com o mundo o que você está aprendendo, dê a outras pessoas a oportunidade de aprender algo com você. Quantas vidas você é capaz de transformar com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, compartilhar talvez uma atitude. Os pais, por exemplo, que estão criando estratégias para lidar com criança o dia inteiro dentro de casa, por que não ligar a câmera e contar o que decidiu fazer? Se é difícil encarar a câmera e fazer um vídeo, escreva textos profundos do seu coração para o coração das pessoas que te seguem. Vamos servir, gente. Semear mais amor, sermos mais felizes e mais solidários nesse momento. Eu tenho ficado muito introspectiva nesse pensamento, assim, fiz live segunda, fiz live ontem, estou fazendo live hoje, e se cada um fizer a sua parte, né, amiga, no sentido de plantar uma sementinha, de entender que, já que a gente está vivendo esse momento, que tipo de colaboração eu posso dar para a minha comunidade? Se a gente se fizer essa pergunta, a gente vai encontrar algo tão valioso, talvez aquela pérola que está lá escondida no fundo do mar, só precisando que você abra a sua concha. Vamos sair desse casulo, deixar de ser lagartinha e virar borboleta, né, amiga? E aí pegar voo, né? Voar aí por outros ares, porque para mim é muito isso, assim, é o aprendizado, né? Qual é o aprendizado, qual é o voo que eu estou sendo convidada a fazer para degustar de novas flores, novos pólens, né? Para polinizar aí o bem em outros jardins. E é isso, nós passamos por desafios exatamente para nos desafiar a enfrentá-los. É muito legal essa história que você traz do processo da entrega, porque esse é meu lema do empreender autêntico, né? A sua história é o seu negócio e por isso ele é único. Então a sua entrega, ela é única. Se você deixar de fazer ela, não vai ter outra pessoa no mundo que vai fazer. Algumas pessoas vão deixar, ou milhares de pessoas vão deixar de receber, de mudar a condição de vida e de mente, de comportamento, do estilo, às vezes do costume, dos hábitos, porque você não resolveu segurar, né? Resolveu reter essa preciosidade que é o seu talento. Então a sua história é única porque só você viveu ela. Só você calçou os sapatos e caminhou no caminho que você fez. Mas ninguém fez. E as suas experiências transformam, são suas experiências que são transformadas em serviços, produtos, em entregas concretas para o cliente. É através das competências que você desenvolve a partir das experiências que você teve, que você traz essa pérola que a Maria está trouxe aí para gente, para fora, né? Ao meu ver, é muito essa construção. Quando eu decido compartilhar com o mundo um pedaço do meu ser, eu estou naquele momento mergulhando no oceano na busca da pérola. Porque Bert Hellinger, por exemplo, da constelação familiar, ele acessou a constelação familiar quando ele tinha 50 anos. Então, às vezes, se leva, sim, 50 anos para descobrir
né? E quantas transformações não acontecem hoje no mundo por conta dessa metodologia de trabalho, por conta dessa consciência, dessa sabedoria que transforma a maneira como você olha para o seu sistema de família e conecta e fortalece você com o seu lugar. Então, o que que acontece quando eu olho para a minha história? Quando eu olho para a minha história, eu tenho uma força presente que tem a ver com aqueles que vieram antes de mim, tem a ver com as minhas histórias que eu percorri, o caminho que eu fiz e automaticamente as experiências que eu adquiri, e eu vou conseguir transformar isso em entregas, porque aquilo que me transformou se você olhar para todos os negócios que estão hoje no mercado, você vai perceber muito da história do empreendedor e do que ele construiu ao longo da vida com a entrega que ele está ofertando. Isso tem a ver com a sua diretriz interna. Então, a sua história, sim, tem muito valor. Ela tem tanto valor que quando você se conecta com a história do outro, você faz novas histórias e o outro consegue mudar o rumo. Eu gosto muito do que eu faço, de conectar as pessoas com o propósito de vida e levá-las a expandir aquilo que elas não têm consciência, exatamente por isso. Porque às vezes você está num caminho que você acha que você já alcançou o seu nível de potencial. Você ainda não descobriu a sua excelência, né? E quando os meus clientes descobrem essa excelência que eles têm interna e conecta com esse propósito que é a história, que é a força de família que vem junto, e essa consciência da autenticidade traz uma particularidade única um diferencial, né? O Pedro Superti traz como marketing de diferencial e fala muito dessa história do diferencial. E para mim é essa autenticidade, né? Para que eu possa externalizar a minha entrega para o mundo, eu só vou conseguir ter o diferencial se eu me conectar com a minha história. É a minha história que faz com que o meu negócio seja diferente. Por quê? Não tem ninguém igual a você. Ninguém viveu o que você viveu, ninguém nasceu da mesma barriga, tem a mesma força, mesmo sendo gêmeos. Mesmo sendo filhos do mesmo, alguém nasceu primeiro. E essa é uma história daquele que veio depois. Que a mãe deu à luz pelo segundo, terceiro ou quarto, mesmo ter nascido do mesmo momento da barriga. É claro que alguém nasceu primeiro. E na constelação familiar, quando a gente vai fazer uma constelação de gêmeos, por exemplo, é nítida a diferença. Porque tem o mais velho, que é aquele que nasceu primeiro, ele tem o seu lugar de mais velho. Aquele que veio depois é o segundo. Então, os gêmeos ele não encaixa, não existe essa história de ser, mesmo sendo a primeira gravidez, não é o único filho, sabe? Não é o primeiro filho, os dois não. Existe o primeiro, existe o segundo, o terceiro, o quarto, na sequência. E o que é mais fantástico dessa consciência de compreender o seu lugar é que quando você casa, né? Você nunca vai levar, assim, você vai construir sua história de vida, mas quando você é gêmeos, você sempre tem essa conexão com o seu irmão. Ele veio primeiro que todo mundo, inclusive primeiro e antes do seu marido, porque ele vai estar sempre junto com você. E isso é tão sutil nessa construção do lugar que muitas vezes nas relações que nós temos do dia a dia, dos negócios, da empresa, comportamentos que eu tenho em relação à vida tem a ver com honra que eu faço sutilmente a familiares, a pessoas da minha família que de alguma forma tem esse tipo de comportamento. Recentemente eu atendi uma empreendedora que tem o comportamento da rigidez muito forte, uma autocobrança, e quando nós fomos olhar para o sistema dela, isso tem a ver com a avó. E naquele momento que ela tomou a consciência, ela desabou, chorou bastante, mas conseguiu compreender, né? Compreender o lugar dela, que ela como neta, e pedir a permissão para seguir em frente. Então, essas sutilidades da vida, isso vem da alma. E da mesma forma que essas sutilidades do comportamento, da emoção, do sistema de família vem da alma, também existem sutilidades do negócio, que você pode construir observando melhor o seu negócio, observando os sinais que o seu negócio está trazendo, né? Percebendo o que é que o seu cliente está trazendo como necessidade. Não é compreender, não é trazer a forma e se fechar naquela forma e naquela entrega. É observar se eu formato o meu produto daquele jeito, quanto é que ele
que tem reciprocidade, o quanto as pessoas aproximam e respondem àquele formato. Se não é aquele formato, qual é o outro? O stop. Agora é o stop para você refletir. Reflita sobre os seus serviços, negócio, aquele que não está dando resultado, né? E apreenda com essa experiência e essa oportunidade de serenar, de parar e observar o que está acontecendo à sua volta. Eu fico muito lisonjeada assim, de poder compartilhar todos os dias conhecimento com as pessoas, porque todas as vezes que eu falo para me ouvir também. E eu estou no processo de aprendiz, né? Eu sou uma aprendiz ávida, então eu adoro compartilhar, porque para mim, compartilhar conhecimento é conhecimento adquirido. Então, eu só dou conta de adquirir um conhecimento quando eu compartilho com o mundo. Se eu retenho para mim, não adianta, ele fica obsoleto, eu até esqueço que ele existe. Talvez seja esse o convite para você aí, né? Experimentar. Amiga, e essa história do dividir, que quando a gente divide, a gente soma, né? Porque cada vez que a gente fala alguma coisa, aí você falava dessa história do empreender autêntico, do empreender autoral. Gente, no mercado digital, fala-se muito em copy. Para quem não sabe o que é copy, é texto persuasivo. E aí a gente depois vai na caminhada e vem para falar da oferta irresistível. Sabe qual que é o ponto-chave fundamental para que um produto consiga ser escalável, para que faça o 6 em 7, ou tenha aqueles resultados milionários que todo mundo fala por aí? A base da construção desse texto persuasivo passa pela sua história. É só quando você compartilha o que você viveu e você consegue encontrar os pontos de conexão das dificuldades que você enfrentou e das estratégias que você criou para traçar o seu caminho. Quando você conta essa história, é quando as pessoas têm mais chance de se ver como um potencial cliente seu. Então, quando você se dispõe a contar um pouco de por que você chegou aqui e por que você fez essa ou outra escolha, se a gente for pensar os médicos, por que eu sou ginecologista e não dermatologista, ou por que eu vou cuidar dos olhos, ou porque eu vou cuidar de qualquer outra parte do ser humano, porque o ser humano é inteiro. As nossas histórias, quando a gente conta como é que a gente construiu, que tipo de dificuldade que a gente enfrentou, a gente oportuniza ao mundo de se ver um pouco dentro do que a gente viveu. Porque por mais que a gente pense, a minha infância foi numa cidade do interior, ou a minha infância foi na capital do meu estado, as nossas experiências são cheias de similitudes. E a nossa capacidade de sair de uma situação difícil, aquela hora que você dá aquele passo e consegue alcançar um resultado de sucesso, e quando você traz isso para o papel e consegue contar essa história, as pessoas se conectam pelo seu exemplo. Liderança é aquela que... Eu acredito muito em liderança. Líder, o bom líder é o líder que inspira pelo exemplo. E que jeito melhor da gente contar os nossos exemplos para servir de referência, para que as pessoas entendam como eu caminhei e cheguei até aqui. Como a Maria, âncora, jornalista de TV, caminhou e construiu um negócio digital. Quais passos eu dei para sair do zero, onde eu estava lá só na televisão, e para chegar até aqui, onde hoje eu tenho uma cartela de clientes, onde hoje eu tenho um produto, um negócio digital consolidado. Como é que foi a minha trajetória? Por que eu consigo dizer para um médico que vira para mim e fala, eu falo muito bem em público, mas ligou a câmera, eu travo, me dá frio na barriga e eu fico tensa. Aí eu digo para ele, olha para a câmera e enxerga o seu paciente. Ou olha para a câmera e enxerga aquela pessoa que você mais admira e conta a sua história, do mesmo jeito que você contaria no 1 a 1. Esquece câmera, gente, não julga ninguém. É um equipamento free, não tem poder nenhum. A única consequência que se tem quando você põe o foco no futuro, que eu acho que o que a gente está sofrendo, esse medo exacerbado, essa situação de pânico, é o olhar para o futuro. Aí eu vou te sugerir que faça o exercício de, ao invés de olhar para o futuro e enxergá-lo catastrófico, olhe para ele e enxergue que você vai passar por uma revolução pessoal, interna, de conhecimento, de autoconhecimento. E quando a gente tem autoconhecimento e a gente permite que o que a gente apreendeu, como a Elaine disse, quando a gente deixa isso transbordar para o mundo,
é mais que a gente cresce. Quanto mais eu colaboro com a vida do outro, dando os meus exemplos de superação, compartilhando, a vida de ninguém é perfeita. Vim aqui e assistir uma live minha e de Elaine de 1 hora e achar que a nossa vida é linda, que a gente está sempre sorrindo, que é tudo perfeito, é viver uma ilusão. Isso aqui é quase como se diz, a gente vem para cá para trazer o nosso melhor. Só que somos adeptas, eu e ela, de que a nossa vulnerabilidade, as nossas imperfeições vão nos conectar com pessoas que têm imperfeições parecidas, que têm dificuldades e medos. Temos todos algum tipo de medo, algum tipo de bloqueio, mas estamos aqui numa atitude de serviço, numa atitude de partilha, para que possamos aprender juntas. Eu e a Elaine, cada quarta-feira aqui, eu estava fazendo a conta, amiga, são mais de 2 anos que você está na internet, tá? Acho que quase 3 anos. Eu achei uma foto antiga da sua primeira live, quando você estava aqui em casa, e aí eu vi a data, foi 2017. Então, é isso que eu digo. Celebremos, e isso é fundamental, né? A gente já disse algumas vezes, os coachings adoram falar que aprendizado vem de repetição ou de forte impacto emocional. Olha só, todos nós, nesse momento, a humanidade inteira está sujeita a uma situação de forte impacto emocional. Então, se você quer aprender, se você quer crescer, esse é o momento. Porque aqui não há o que fazer, a não ser olhar para você mesmo e enxergar isso como uma oportunidade de crescer, de se dedicar, às vezes, a vários projetos que estão engavetados na sua vida. Se você está com tempo de sobra, está se sentindo ocioso, pensa no quanto você pode pegar tudo o que você construiu até aqui e criar pequenas partículas e compartilhar isso com o mundo. Às vezes, a Elaine faz um trabalho de fazer as pessoas entenderem que a história delas pode virar um produto, pode virar um serviço. Está na sua hora de talvez ver o que você não tem tempo para ver na sua rotina e na sua atitude de vida normal, com tantos afazeres que você é obrigado a se sujeitar. Se é recolhimento, então recolha-se, seja reflexivo e comece a dar valor à história linda que você construiu até aqui. E tenha uma atitude de doação, de partilhar um pouquinho. Faça a experiência, se comprometa em fazer a experiência. Eu dei essa sugestão. Escreve um texto contando a sua história, uma parte dela, um capítulo que você tenha muito orgulho. Talvez quando você colocar isso no papel, você vai estar desenhando um negócio. Isso não é possível, amiga? Super possível, porque vai descobrir lá preciosidades e competências maravilhosas. Na hora que eleger lá pontos principais, eventos, o que conseguiu superar a partir de algum desafio que venceu, automaticamente vai vir um insight. Porque quando nós olhamos, existe um trabalho muito forte, uma pesquisadora alemã, que ela fala, ela que trouxe a biografia humana para o mundo, essa é a pegada dela, ela trouxe esse impulso e compartilhou com o mundo, e ela traz que quando nós revisitamos a nossa história, nós trazemos coisas que estão no espírito da alma para a terra. Então, quando nós temos a oportunidade aí de tangibilizar, de criar valor, de gerar valor, é exatamente quando nós olhamos para dentro. Porque nós temos muito pouca consciência, né, do que somos de verdade. Porque não somos comportamentos, não somos sentimentos aí de pavor, de pânico, não é isso, né? Não é isso, não temos esse limite. Porque você pode mudar a qualquer momento, então não é isso, né? E a essência é a essência. Então, o que de fato nós somos? Tem uma pergunta que eu gosto de responder muito, que é: quem eu sou? E aí, quando eu respondo quem eu sou, eu respondo: eu estou consciente de quê? Eu sou aquela que, de repente, tem determinados comportamentos sobre, ou em relação a. E eu sou, né? Quando eu digo eu estou trazendo a minha individualidade presente. E por isso é importante ter cuidado com o que você diz que você é. Porque você não se limita ao seu comportamento e às suas emoções. Porque seu estado emocional, ele muda a todo momento. E você pode estar super feliz em determinada hora do dia e super raivoso em outra determinada hora. E isso limita ao que é você? Claro que não. Então aproveite esse momento de repouso, de quarentena, de recolhimento, né?
de restrições e começa a ter a expansão do seu interior. Começa a tomar consciência e desenhar e desengavetar, como disse a Maria, os projetos, né, as coisas inacabadas, os livros que estão para ler e não completou, porque quando nós completamos ciclos na vida, nós temos uma oportunidade extraordinária. Assim, o nosso ser, que é o nosso eu básico, que é responsável pela nossa inteligência, que nos faz acordar todos os dias, ele fica mega feliz. E é ele que te dá disposição, que te dá energia e vitalidade para você concluir os projetos. Então, quando você completa e fica feliz e celebra, é uma grandeza, porque aí você vai ter energia para fazer mais coisas. Mais coisas. Então, complete o que você ainda não completou. Vá no médico que você precisava ir, levar os exames que ainda não levou, né? Tire o projeto da gaveta, vá tomar café com aquela pessoa. Aliás, não, ao invés de tomar café, você faça um Zoom com ela, né? Faz uma videoconferência, né? Marque aí uma conversa online para deixar brotar as ideias. Olha, nós estamos no mundo da economia, no momento da economia compartilhada e colaborativa. Não empreendemos mais sozinho. Eu falei disso numa live anteriores aí que eu fiz, que o poder do empreendimento hoje está em rede. É o século passado, essa história de que empreender sozinho é o que acontece. Claro que não, olha, eu e a Maria temos mentores, somos parceiros desse projeto Alma do Negócio, né? Ela teve várias parcerias aí, falou da live de ontem, que foi super show de bola, adorei aquela live de ontem. Então, vai dando várias dicas. Então, você tem, né? Temos mentores que nos acompanham, tem parceiros de trabalho, tem pessoas que convidam para algo. Gente, compartilhar. Hoje, se não pode ser presencial, pode ser online. E é possível. Eu estou participando de uma jornada de autoconhecimento, que são vários profissionais, e aconteceu, vão ser mais de 10 dias, e é uma parceria. É uma parceria. Então, se permita a sair da concorrência e da competitividade e ir para a cooperação, para a coragem e para a confiança. É essa a cultura que nós vamos estabelecer e que nós vamos construir, né? Essa é a minha escolha, é a minha intenção do futuro desejável. É algo que eu vou construir a partir, né? Já desde 2015 que eu venho nessa construção compartilhada e de confiança com as pessoas. Confiar, né? Confiar. Eu e a Maria conversamos nada sobre essa live de hoje. Já tem 1 hora quase que a gente está falando. Já são 19h58. E aí... não combinamos sobre isso, mas que é isso? Isso é confiança. Confiança, que eu sei que o que ela vai trazer vai somar com o que eu vou falar, e o que eu vou falar vai somar com o que ela vai trazer, e tá tudo certo. Isso é prática da confiança. Então, permita a vasculhar aí, ver um parceiro, ver quem pode fazer a parceria com você, para fazer uma live, para fazer um projeto, e faz acontecer. Mova-se. Entrega, né, amiga? Se entrega para esse mundo digital. Esse é um caminho sem volta, né? A gente é da geração que teve que aprender a lidar com isso, mas as gerações que estão vindo aí já nasceram com isso nas mãos. Eu comentei na live ontem, a minha sobrinha Liz, linda, de Dindinha, com 2 anos, sabe escolher o que ela quer ver. Se a Liz, com 2 anos, sabe escolher o que ela vê, todas as pessoas sabem escolher. E você pode transformar a vida de alguém com uma palavra, com uma frase, com um gesto, com um exemplo, com uma atitude. Então, faça uma quarentena de você com você mesmo. Mas não seja egoísta de guardar isso. As descobertas que você fizer, essa é para você, Bárbara, que me contou que maratonou o treinamento online Vidas que Vendem, que tem um sonho de pôr um projeto digital no mundo. Aproveita essa quarentena para se mostrar. Porque só quem é visto é lembrado, como eu digo sempre. E só quando a gente bota a cara no sol, aparece numa live, eu faço um vídeo, a gente dá a chance das pessoas nos ajudarem, serem bússolas para nos nortearem se estamos no caminho certo. Conta comigo, Bárbara, eu tô aqui, ó, esperando de plateia para você. E você pode ter certeza, todo mundo que passou por aqui nessa live, se você escutou alguma coisa que te tocou, clica no avião, ela vai ficar disponível, compartilha isso com o mundo, mais gente precisa ouvir. Esse isolamento que sirva para você de se entregar e se permitir. Vou te ajudar sim, inclusive se quiser divido a tela com você, Bárbara. Eu vou estar aqui, ó, para te aplaudir. Aí, ó, fez o compromisso, primeira live na semana que vem. E é isso. Comece por alguma coisa. Aproveite para se entregar, para dividir,
para somar com o mundo, com o que só você sabe fazer desse jeito. Não é isso, amiga? Vamos ter que desligar antes que o Instagram desliga a gente. Antes que está de lá, gratidão a todos que passou nessa live aí. Fica o convite para compartilharem o bem. Bárbara, manda ver aí, confia e vai adiante. Já está preparada, já deu certo. Avisa, Marinha, me avisa que eu quero entrar na live dela, que eu vou lá apertar coraçãozinho, dar o apoio, porque é isso. Tamo junto, né? Se não estivermos juntos, a gente vai ficar aí criando barreiras e não vamos construir esse apoio e essa cultura da confiança e da colaboração. É para isso que existe a alma do negócio. É para doar, é para servir. Gratidão, amiga. Obrigada por tudo. Um beijo. Meus amores. Tchau, tchau.